não podia estar melhor acompanhado, com tanta juventude aqui no palco comigo e, por outro lado, com tantas pessoas que se mobilizaram neste dia especial, nesta noite especial, para estar aqui neste jantar, a poucos dias das eleições autárquicas, que, é a minha convicção, confirmarão a vitória do PSD e do Paulo Inácio para a Câmara de Alcobaça e do Walter Ribeiro para a Junta de Freguesia de Pataias e Martinguense. Creio que já aqui foi recordado que tive a sorte, pessoalmente, de poder estar aqui convosco em 2001, naquela campanha eleitoral em que o PSD, apesar de já ter a Câmara de Alcobaça, não tinha ainda conseguido conquistar a confiança de Pataias. E foi justamente esta equipa notável, que é encabeçada pelo Walter Ribeiro, mas que tem sempre a seu lado o nosso querido Hermínio, grande vereador na Câmara de Alcobaça também. Dizia eu, foi nessa altura que eles conseguiram reunir uma equipa fantástica e fizeram, de facto, uma campanha extraordinária que conduziu a que as pessoas em Pataias votassem na sua lista e tivessem a possibilidade de conhecer uma nova junta de freguesia, como ela se tem vindo a manter ao longo destes anos, com um enorme dinamismo, com gente que não fica descansada enquanto não conseguir resolver todos os problemas, e é difícil resolver todos os problemas. Eles não terão conseguido resolver todos, porque há sempre problemas novos, mas não há dúvida de que em 2001, quando pela primeira vez se conseguiu ganhar esta junta de freguesia, mas quando se conseguiu confirmar esse resultado em 2005 e depois, novamente, em 2009, eu estive aqui em todas essas ocasiões a testemunhar o grande apreço e o grande apoio que Pataias e agora também Martinguense dão a esta equipa extraordinária que tem feito um grande trabalho pela sua terra e por Alcobaça. Recordo-me bem, nessa altura, há 4 anos atrás, estava justamente o Paulo Inácio a candidatar-se pela primeira vez a Presidente da Câmara de Alcobaça. E então aqui, o palco estava do outro lado, para quem cá esteve e se recorda, estivemos ainda com o então Presidente da Câmara, que aqui já foi, cuja memória aqui já foi evocada, o Gonçalves Chapinho, e aqui estivemos justamente a manifestar a nossa convicção de que a grande experiência, mas ao mesmo tempo a grande ambição do Paulo Inácio poderiam ser recompensadas nesta Câmara Municipal. Eles são bem o exemplo de como, na nossa atividade política, nós conseguimos transcender as fronteiras partidárias quando se trata de resolver os problemas da nossa terra ou do nosso país. Já o disse noutras ocasiões, e já que aqui estou como Presidente do PSD, quero nesta altura reafirmá-lo. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande para com os militantes do nosso partido, porque são eles, de facto, que no dia-a-dia nos ajudam a superar as difíceis provas e se batem pelas nossas ideias, mesmo quando é difícil fazê-lo. Mas, evidentemente, nós não governamos para os nossos militantes. Nós governamos para o país, para os cidadãos e, portanto, para muitos daqueles que não nos escolheram e que não votaram em nós. E essa qualidade
que algumas das pessoas que têm dedicado o melhor da sua vida ao poder local vêm evidenciando, granjeia-nos a possibilidade de abrir a participação direta muito para além das fronteiras partidárias, agregando pessoas que muitas vezes têm outras inclinações partidárias, mas que, na hora de escolher, escolhem os melhores candidatos da sua terra. E não há dúvida nenhuma que eu tenho um grande orgulho em que o Paulo Inácio seja um militante quase histórico do PSD, que o Walter Ribeiro tenha na sua militância do PSD a sua base de partida, mas não há dúvida nenhuma que nenhum deles conquistou a confiança do eleitorado apenas por estar a olhar para o seu partido, é porque justamente têm tido a habilidade, a qualidade de não fechar a política à volta das questões partidárias, mas de falarem com toda a gente e de chamarem toda a gente à solução dos problemas. Essa é uma grande qualidade do poder local com que a política nacional muito tem ainda a aprender. Esta noite já ouvi aqui falar de algumas palavras, importantes as palavras, têm muitas vezes um poder simbólico que está muito para além da intenção com que são formuladas. Ouvi esta noite falar em serenidade, ouvi falar em coragem. E é curioso que as duas coisas jogam bem, porque por vezes confunde-se a coragem com uma reação mais intempestiva, menos cautelosa. E por vezes confunde-se serenidade com uma certa inação, com gente que fica prostrada perante as coisas. Mas a verdade é que ter uma coragem serena ou uma serenidade corajosa é, em momentos como os que vivemos, um apanágio extraordinário do que tem sido o povo português. Muitas vezes, nos discursos públicos, porque o que se diz em Portugal é ouvido em todo lado, procuramos, aqueles que procuram, ser comedidos na maneira como se referem às dificuldades e às situações que vivemos. E procuramos ser comedidos porque, com muitos olhos postos em nós, não querendo ocultar as dificuldades, é natural que nós queiramos salientar, sobretudo, os aspectos positivos, aquilo que corre bem. Por outro lado, também nos motiva que as coisas que correm bem nos possam animar para poder chegar mais longe na tarefa que temos à nossa frente. Mas isso, por vezes, tem como consequência que nem todos se apercebem inteiramente da circunstância excepcional em que o país vive. Eu digo excepcional porque todos se lembram, como é possível esquecer, aquele momento terrível em que o país percebeu que não tinha meios financeiros para se bastar e teve de recorrer ao apoio externo. Fê-lo em cima da data dos compromissos se vencerem e, portanto, numa certa emergência em estado de necessidade. Ora, Portugal já, nos últimos quase 40 anos, passou 2 outras vezes por circunstâncias parecidas, mas nenhuma delas teve a dimensão desta por que estamos a passar. Em rigor, esta terá de se comparar com o que se passou há mais de 100 anos, quando, no fim do século XIX, o país entrou em pré-bancarrota. E, nessa altura, não havia as condições financeiras de auxílio externo que existem hoje. As circunstâncias são, portanto, de facto extraordinárias. E se não o dizemos mais vezes é porque não queremos parecer demasiado pequenos
para poder enfrentar essas situações. Mas a verdade é que nós devemos ver a realidade como ela é. Estamos todos, coletivamente, a desenvolver um esforço, que eu disse que seria um esforço colossal, para ultrapassar as dificuldades do país. Julgo que o caminho que trilhamos até hoje nos mostra que temos boas razões para pensar que está ao nosso alcance vencer este tempo de grandes dificuldades e poder respirar um bocadinho para logo a seguir nos podermos enfiar de cabeça na necessidade de ter um país mais justo e com um produto interno que cresça a um ritmo que não cresceu nos últimos 15 anos. O que é que procuramos fazer durante este período? Aquilo que quem tem dificuldades tem de fazer. Pagar as dívidas. Nestes 2 anos, como gente honrada que somos e que quer inspirar confiança nos outros, pagamos e temos vindo a pagar as dívidas do passado. Esta semana pagámos quase 6 mil milhões de euros de obrigações do Tesouro, quer dizer, de dívida pública, que foi lançada em 1998. Em 1998. Não rolámos essa dívida, quer dizer, não empurrámos com a barriga. Amortizámos essa dívida, pagámos essa dívida. Pagámos quase 1.500 milhões de euros o ano passado de dívidas que estavam no setor da saúde. Disponibilizámos quase 1.000 milhões de euros às autarquias locais para que também elas pudessem pagar as suas dívidas. Pagámos dívidas até às instituições de solidariedade social para que elas estivessem devidamente capitalizadas numa altura tão difícil como aquela que vivemos. Mas não pagámos só dívidas. Procurámos também reduzir as nossas dívidas para o futuro e os nossos encargos de hoje e do futuro. E apesar de não termos feito as parcerias público-privadas rodoviárias, renegociámos essas parcerias de modo a reduzir o custo de hoje, de amanhã e de muitos anos com essas obras. Essas obras custaram a Portugal, ou irão custar a Portugal, cerca de 30 mil milhões de euros. E em termos nominais, nós, com a renegociação, baixámos quase 7 mil milhões. Em valores líquidos de hoje, em dinheiro de hoje, isso vale quase 5 mil milhões de euros. Estamos, portanto, a aliviar os encargos do futuro. Procuramos também reduzir a fatura com o chamado déficit energético. Foram quase 2 mil milhões de euros que nós conseguimos reduzir através de contribuições lançadas sobre os produtores de energia, eletricidade e gás natural. Conseguimos, só em 2012, reduzir em cerca de 64% o custo das terminações móveis. O que significa que todos aqueles que estão dependentes, e somos cada vez mais, das comunicações móveis para as nossas empresas, para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, conseguimos que o custo dessas comunicações passasse a ser menos de metade do que era em 2011 e em 2010. Conseguimos que o preço dos medicamentos baixasse consideravelmente. Em 2012, os medicamentos, em média, custaram menos 14% do que em 2011. E então, se tivermos em conta os genéricos, então essa redução foi praticamente de 30%. Isto só em 2012, porque no primeiro semestre de 2013, deste ano, em termos médios, nós conseguimos reduzir mais 4% ao preço dos medicamentos. Estamos também a reduzir o nosso déficit das contas públicas. Tem sido difícil, como todos sabem.
Porquê? Porque quando se trata de reduzir o déficit, trata-se de reduzir despesa do Estado. Ora, a despesa do Estado é despesa em política social, em salários, não é simplesmente despesa que não seja uma despesa essencial. Ora, nós reduzimos extraordinariamente tudo aquilo a que se chamavam as gorduras do Estado. E conseguimos baixar a nossa despesa primária, quer dizer, a despesa do Estado, não contando os juros que pagamos ao exterior, de quase 49% para um pouco menos de 44%. Reduzimos-la, portanto. E o déficit, ainda hoje, está a reduzir. Dizem alguns, bem, mas há a despesa do Estado que está a aumentar face ao ano passado. Com certeza. Todos sabem que estamos a fazer a reposição dos subsídios que estiveram suspensos em 2012. Se estamos a pagar mais do que pagávamos o ano passado, com certeza que a despesa tem de ser maior. Mas a verdade é que a despesa tem aumentado menos do que a reposição dos subsídios. O que quer dizer que nós estamos a reduzir ainda mais a nossa despesa corrente. Estamos a controlar, portanto, a despesa pública. Por outro lado, procuramos alargar a base fiscal, intensificando, como é conhecido de todos, o combate à evasão fiscal. Lembrem-se do sucesso que tem sido a fatura eletrónica e o facto de hoje ser possível ter alargado a base fiscal sem ter aumentado os impostos sobre o consumo. Iniciámos também uma ambiciosa reforma na administração pública. Muitos já se esqueceram. Extinguimos os governos civis. Conseguimos reduzir lugares de direção e estruturas superiores da administração pública em mais de 20% num caso e 30% no outro. Estivemos empenhados em criar novas condições para selecionar os dirigentes da administração pública. Eles hoje são selecionados por concurso público e é uma entidade independente do Governo que faz a seleção desses dirigentes. De modo que não se crie nenhuma suspeição sobre a qualidade daqueles que podem ter desempenho ao alto nível da administração. Depois de muitos anos em que os partidos nem sempre escolheram por critério de mérito ou de qualidade, finalmente o país consegue ter uma solução para poder selecionar e escolher os seus dirigentes, que é, tanto quanto um processo desta natureza pode ser, imparcial, não partidário. O que é importante, nós tínhamos prometido que despartidarizaríamos a administração pública. Conseguimos, portanto, nestes anos, esforçar-nos porque os serviços públicos tivessem menos peso do que era tradicional. Mas, como é evidente, tivemos também a obrigação de olhar para a nossa economia. Ora, todos sabemos que em período de crise financeira é sempre mais difícil ter um bom desempenho económico. E, no entanto, nós concentramos em criar estímulos para a atividade económica que não representassem um aumento de despesa do Estado. Vai entrar em vigor, agora, tal como nós tínhamos prometido, o IVA de caixa para as microempresas, que facilita significativamente o funcionamento da tesouraria das empresas. Pusemos em prática um programa de revitalização das nossas empresas. Lançámos um crédito fiscal ao investimento que está em vigor justamente neste segundo semestre e que será responsável por alguma da recuperação económica que vamos registar nestes trimestres que temos pela frente. Fizemos a reforma do Código Laboral. Todos têm presente que nestes 2 anos fizemos muito para que a nossa economia pudesse voltar a ser mais competitiva. Mas, como é evidente, tivemos de acudir à emergência social. E o país sabe que, apesar do inconformismo e das dificuldades, foi possível alargar benefícios em Portugal. Ao contrário do que aconteceu em governos socialistas,
descongelámos as pensões mínimas em Portugal. E aqueles que tinham pensões mínimas sociais e rurais viram-se compensados pelo custo da inflação, não perderam poder de compra, antes, pelo contrário, tiveram aumentos nas suas pensões de reforma. Isso é importante, sobretudo para os reformados que têm pensões mais baixas. Não só aumentámos essas pensões, isso custou quase 80 milhões de euros em cada ano ao Estado, como ainda conseguimos que os mais idosos, que são os mais consumidores de medicamentos, tivessem medicamentos mais baratos, como eu disse. Conseguimos também majorar o subsídio de desemprego para os casais que estão desempregados. Quem não se lembra que lançámos um programa de emergência alimentar com cantinas sociais, como não existia em Portugal. Reforçámos a ação social em quase 15% e conseguimos que uma antiga aspiração de pequenos empresários, pequenos comerciantes, empresários a título individual, se pudesse concretizar. Finalmente, estes pequenos empresários têm direito a subsídio de desemprego. E aumentamos para o dobro do tempo o subsídio social de desemprego para aqueles que têm mais de 40 anos. Dir-se-á, se é assim, se conseguimos, apesar das dificuldades, ajudar aqueles que têm rendimentos mais baixos, se conseguimos, mesmo naquelas pensões mais altas que foram afetadas no 13º e 14º mês, proteger as pensões mais baixas, se lançamos preços para os transportes bonificados para os mais desfavorecidos, se lançamos a tarifa social para a energia, porque é que muitas vezes os nossos opositores falam no Estado Social e assustam os portugueses com as dificuldades que ainda vamos enfrentar no futuro? Deixem-me dizer-lhes porquê. Porque em situações não tão graves como estas, aqueles que hoje concorrem contra nós não conseguiram alargar esta proteção social como nós o estamos a fazer em tempo de crise. E isso deveria ser um motivo de orgulho para todos nós, que tenhamos sido capazes de atender aos mais desfavorecidos, sobretudo numa época em que eles precisam mais da nossa ajuda. Mas nós sabemos que estes resultados têm sido tão importantes como aqueles que vamos registando do lado da economia. Apesar de muitas vezes haver tendência para ver apenas o que está mal, a verdade é que nós vamos tendo nos últimos meses boas notícias de recuperação da nossa economia. O que significa que para as pessoas isso constitui uma esperança para o futuro. O desemprego caiu ligeiramente nos últimos meses. Dir-se-á, foi um recuo ligeiro. Mas eu prefiro que o desemprego baixe do que suba. No segundo trimestre, é oficial, a nossa economia cresceu e foi mesmo aquela que cresceu mais nesse trimestre no espaço europeu. Os dados que vamos tendo deste terceiro trimestre são positivos também. Aliado aos dados sobre o turismo e sobre as exportações, isso significa que a nossa economia está a dar a volta. E isso é o que de mais importante um país que tem uma elevada dívida pode mostrar aos seus credores. Se estamos a crescer, se a perspectiva é de que a nossa economia possa retomar, então nós teremos uma boa perspectiva de pagar aquilo que devemos e de gerar confiança naqueles que podem emprestar-nos o seu dinheiro. Isto tudo está hoje ao nosso alcance. E deve-nos mobilizar ainda mais. Dir-se-á, não há riscos no nosso horizonte? Isto é tudo garantido? Vamos fechar este período de grandes dificuldades
com absoluta certeza, tenho dito sempre que não é uma das minhas características fazer de conta e não chamar a atenção das pessoas para os riscos que enfrentamos. Disse-o no verão e digo-o hoje, a 4 dias das eleições. Nós temos riscos. Este resultado não é um resultado duradouro. Precisamos de trabalhar todos os dias para o consolidar. E precisamos de baixar ainda mais a nossa despesa no Estado para que todos acreditem que vai ser possível no futuro não só pagar as nossas dívidas, como pagar menos impostos. É para isso que trabalhamos. Mas para isso nós ainda temos muito trabalho pela frente. E temos de o saber combinar nas câmaras municipais, nas regiões autónomas, na administração central. Políticas de controlo e de poupança com políticas de crescimento e de confiança. Nós provamos que é possível fazer as duas coisas. Sabemos que temos ao nosso alcance, nesta época histórica que vivemos, virar a nossa economia do avesso, porque essa economia tinha maus fundamentos há muitos anos e finalmente ela está a mudar. A seu tempo, cá conversaremos para saber como poderemos colher os resultados do nosso trabalho. Mas, por enquanto, o trabalho que temos pela frente ainda é muito grande. Mas como todos aqueles que têm um fardo pesado, à medida que se vão vendo mais próximos do seu objetivo, se sentem mais aliviados por terem feito já aquele percurso importante e por saberem que estão muito próximos de atingir o seu objetivo, assim hoje, em Portugal, nós temos razões para estar confiantes, corajosamente serenos, olhando para o nosso futuro. Está ao nosso alcance livrar Portugal deste susto grande em que todos caímos e depende em muito de nós que esse resultado possa ser saboreado não pelo Governo, não pelo PSD ou pelo CDS-PP, mas por todos os portugueses. Os que votaram em nós e os que não votaram em nós. Os que acreditam muito na nossa determinação e aqueles que, por qualquer razão, ainda ontem me sucedeu um episódio desses, sempre votaram contra nós e sempre quererão votar no seu partido, na sua opção ideológica. Esse voto também existe em Portugal. Mas em Portugal sempre existiu muito mais do que isso. E é isso que nos faz correr hoje com muita confiança e com muita serenidade para estas eleições autárquicas e para todo o trabalho que temos à nossa frente até ao fim da nossa legislatura. Boa sorte a todos, um abraço, viva Pataias e Martingança, viva Alcobaça e viva Portugal! Doutor PSD, PSD, PSD.